É isso aí, meus amigos. Boa noite a todos. Estamos no ar aqui diretamente dos estúdios da Connect Brasil TV nessa sexta-feira, encerrando a semana com chave de ouro na sua companhia. Seja bem-vindo ao nosso Connect Sport. O programa de hoje é recheado de muito assunto, mundo esportivo para vocês que nos acompanham, e é uma imensa honra e prazer estar na sua companhia. Desde já, nós pedimos perdão a todos vocês porque temos um compromisso de estarmos no ar aqui na Connect Brasil TV toda segunda, quarta e sexta, a partir das 8 horas da noite. Infelizmente, na última quarta-feira, o nosso programa não foi exibido devido a problemas técnicos aqui na região da Grande São Paulo. Acabou chovendo na quarta-feira, isso acarretou aí a queda da internet bem em cima do horário do nosso programa, e com isso a gente não conseguiu exibir o nosso Connect Sport. Fica aqui o nosso perdão por problemas externos, problemas maiores do que a emissora consegue resolver. Não exibimos o nosso Connect Sport, mas estamos no ar nessa sexta-feira com o compromisso de trazer o que há de melhor no mundo esportivo para vocês nessa sexta-feira. Então vamos compensar o programa perdido de quarta, e hoje trazemos muita informação do mundo esportivo para vocês. Então fique à vontade para nos compartilhar e fazer a sua interação conosco
pelo YouTube, Facebook e Twitch da Connect Brasil TV. Nosso programa hoje vai abordar bastante sobre a pré-Libertadores, destacando aí a classificação do Bahia na Arena Fonte Nova diante da equipe do Boston River por 1-0. Vale frisar também a eliminação do Corinthians, mas vencendo na Neoquímica Arena o Barcelona de Guayaquil por 2-0. Além de destacarmos aí também para vocês que nos acompanham a primeira decisão do Campeonato Carioca, a primeira partida aí, vitória do Flamengo no Maracanã diante da equipe do Fluminense por 2-1. Vamos falar também do nosso giro de notícias do esporte, falando também da Copa do Brasil, oitava de final da Europa e da Conference League, falando da Supercopa do Brasil feminina, e vamos destacar também um giro pelos campeonatos estaduais pelo Brasil, destaque também para as notícias do mercado da bola, o quadro Você Sabia, e fazendo o esquenta para a partida de domingo, primeira partida da decisão do Campeonato Paulista, que acontece no Allianz Parque, entre Palmeiras e Corinthians. Então fiquem ligados no nosso programa, porque o Connect Sport de hoje está recheado de informação do mundo do esporte. Mais uma vez, é uma imensa honra e prazer estar na sua companhia. Mas antes de começarmos o nosso programa, vamos seguir aqui trazendo as novidades da Connect Brasil TV para vocês. Tivemos desde a semana retrasada estreia aqui na Connect Brasil TV com o programa Painel da Sorte com o M. Souza. Nessa semana tivemos aí a estreia do programa Depois dos 60 com o Gustavo Lima, 4 horas da tarde, e a gente na terça-feira, 4 horas da tarde, e a gente agora vai trazer um novo programa que estreará dia 31 deste mês de março aqui na Connect Brasil TV. Vem aí o programa Esporte é Show com Eduardo Araújo. A gente vai passar um vídeo para vocês neste momento. Não percam, em breve, aqui na Connect Brasil TV, Esporte é Show. Aguardem. Vem aí o programa Esporte é Show, a apresentação Eduardo Araújo, vai estrear aqui de segunda a sexta na Connect Brasil TV a partir das 6h15 da noite, vai até umas 7h30. Então convido vocês a ficarem antenados a tudo no futebol amador. O Eduardo também recebe convidados de outras modalidades esportivas. O Esporte é Show, um programa de primeira qualidade aqui na região oeste da Grande São Paulo, na cidade de Carapicuíba, e aí volta totalmente repaginado com a apresentação do Eduardo Araújo, ele que faz aqui o telejornal Tribuna Oeste na Connect Brasil TV, vai apresentar aí o Esporte é Show de segunda a sexta a partir das 6h15 da noite. Então convido vocês a acompanharem aqui a Connect Brasil TV pelo YouTube, Facebook e Twitch da Connect Brasil TV, de segunda a sexta-feira, programa Esporte é Show aqui na nossa emissora. Então vamos juntos, vem ainda muitos programas por aí e a gente vai trazendo para vocês em primeira mão. 2025 é o ano da Connect Brasil TV, então convido vocês a ficarem antenados em nossa programação. Vamos começar então o Connect Sport de hoje, trazendo para vocês aí, vamos abordar a Libertadores neste momento, destacando aí a classificação da equipe do Bahia na casa de apostas Fonte Nova. A equipe do Bahia garantiu sua classificação diante do Boston River 1-0, gol marcado pelo Jean Lucas. Vamos falar um pouco sobre essa partida, então. Tá passando um gol aí do lado para vocês dessa partida, que classificou o Bahia para a fase de grupos da Copa Libertadores após 36 anos. Uma partida no qual a estratégia de jogo era bem clara. O Bahia, por ter um time mais eficiente, por atuar em casa, ia propor as ações da partida. E o Boston River, que conseguiu um resultado até interessante. O empate era de explorar o contra-ataque para tentar fazer o gol, ou para talvez segurar o resultado para levar para os pênaltis, ou fazer o gol da classificação. E um contra-ataque foi basicamente esse panorama que vimos de ambas as equipes. Um Bahia que começou com os 15 primeiros minutos atuando em casa, criando oportunidades. Vale frisar as duas oportunidades do meio-campista Everton Ribeiro, uma oportunidade de voleio que o goleiro Antunes fez a defesa, e um outro, um chute de fora da área. Foi as duas principais chances da equipe baiana na primeira etapa. No decorrer do primeiro tempo, um Bahia que, como não conseguiu furar o ferrolho da defesa uruguaia, passou a ter mais nervosismo dentro do jogo, e com isso cedeu espaço para a equipe do Boston River, que chegou a ter uma oportunidade no sistema ofensivo com numa dobradinha de Guilherme Lopes, com a finalização de Adamo na meta do Marcos Felipe, e foi a principal chance da equipe uruguaia no primeiro tempo. Depois o Bahia ainda chegou a criar oportunidades com Lúcio Rodrigues e com Ademir, porém a partida ficou empatada no primeiro tempo por 0-0. Na volta do segundo tempo foi o mesmo panorama tático, o Bahia tentando propor o jogo, mas com muita dificuldade no último terço de campo, e cedeu espaço para a equipe do Boston River, que teve duas boas oportunidades, mais uma oportunidade aí com o Guilherme Lopes e o Adamo, e uma outra oportunidade que o Adamo, atacante da equipe uruguaia, deu um chute de fora da área que o Marcos Felipe fez a defesa. Depois o Bahia conseguiu marcar o seu gol num cruzamento pela esquerda do Luciano Juba. O Jean Lucas apareceu livre dentro da área para deslocar o goleiro Antunes e abrir o placar para a equipe baiana. Depois do gol, o Bahia administrou
resultado, chegou a criar mais oportunidades aí com o Ademir e com o Lúcio Rodrigues. Na última finalização da partida, ele obrigou o goleiro Antônio a fazer uma boa defesa, que poderia ser o segundo gol da equipe baiana, mas o Bahia conseguiu aí a vitória em casa por 1-0 e é o 7º clube brasileiro nesta Copa Libertadores de 2025. O Bahia está de parabéns, tem um time muito eficiente. Acredito que se o Rogério Ceni corrigir algumas questões táticas dessa equipe do Bahia, tem tudo para fazer uma boa Libertadores e o Bahia classificado aí para a fase de grupos da Copa Libertadores para vocês. Bom, e agora a gente vai seguir aqui falando agora da equipe do Corinthians, que na Neoquímica Arena enfrentou a equipe do Barcelona de Guayaquil. Gustavo, coloca os gols aí da equipe do Corinthians pra gente. Vamos frisar aqui para vocês que nos acompanham. O Corinthians, que atuando na Neoquímica Arena, até venceu a equipe do Barcelona por 2-0, com gols aí do Félix Torres e do André Carrillo, mas não conseguiu reverter a desvantagem que sofreu na primeira partida em Guayaquil, onde perdeu para a equipe do Barcelona por 3-0. Gustavo, coloca os gols aqui pra gente da equipe do Corinthians, mas vamos começar falando aí do Corinthians, que conseguiu aí abrir o placar ainda no primeiro tempo com gol de Félix Torres, um primeiro tempo de muito nervosismo da equipe do Corinthians. O Corinthians que propôs mais as ações da partida, criou ainda no primeiro minuto de jogo uma oportunidade numa cabeçada do Yuri Alberto para a defesa do goleiro Contreras. Depois aí no decorrer do primeiro tempo a equipe do Corinthians chegava no abafa na meta do goleiro equatoriano, mas não tinha tanta efetividade na parte ofensiva. Com isso, o técnico Ramon Dias teve a percepção de mudar o panorama tático da equipe, tirando o volante Ranieri, colocando o atacante Romero, e com isso, depois dessa substituição, o Corinthians passou a ter mais profundidade e criar mais oportunidades. Com isso, o Corinthians ainda empilhou oportunidades em finalizações com o André Carrillo, com o Memphis Depay e com o Gustavo Henrique, que foi uma válvula de escape na parte ofensiva da equipe do Corinthians, até que aos 39 minutos do primeiro tempo, em uma cobrança de escanteio, Félix Torres abriu o placar para a equipe do Corinthians, o Corinthians fazendo o primeiro gol da partida e virando o primeiro tempo, ganhando por 1-0. Na volta do intervalo, o Corinthians continuou da mesma maneira, pressionando, mas naquele último terço de campo, os jogadores nervosos, sem ter tanta efetividade, e com isso a vida do Barcelona ficou mais difícil com a expulsão do meio-campista brasileiro Leonay aos 16 minutos do segundo tempo. Com isso, o Corinthians aí, com um jogador a menos, o Barcelona se defendeu ainda mais. O Corinthians colocou o Thales Magno no lugar do Félix Torres, abrindo mão de um volante de contenção e tendo 5 atacantes. O Corinthians partiu para cima, criou mais oportunidades e conseguiu marcar o segundo gol com o Carrillo, aos 42 minutos do segundo tempo. O gol ainda que foi revisado pelo VAR, mas foi aí validado. O Corinthians fez 2-0 e depois partiu para a abafa, tentou criar oportunidades com finalizações do Mateuzinho, do Memphis Depay, e do Garro, mas não conseguiu fazer o terceiro gol que levasse para os pênaltis, e o Corinthians venceu, mas não garantiu a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores. Claro, o resultado da partida de ida custou caro para a equipe alvinegra, que mesmo vencendo na Neoquímica Arena, está desclassificada da Copa Libertadores. Agora o Corinthians visa a disputa da Copa Sul-Americana, e o Barcelona de Guayaquil, que tem bons valores, acredito que vai nessa disputa de Libertadores, vai usar o fator Equador ao seu favor, né, atuando em sua casa, no estádio municipal de Guayaquil, ao seu favor. Tem peças individuais aí como Coroço, como Ribeiro, que podem fazer a diferença para a equipe na disputa dessa Libertadores. Portanto, este para vocês que nos acompanham foi o panorama de ambas as equipes. Corinthians 2, Barcelona 0 na Neoquímica Arena. Bom, vamos dar seguimento aqui ao Connect Sport, Gustavo. A gente abordou um pouco aí sobre os dois clubes aí, tanto a equipe do Bahia quanto o Corinthians pela Libertadores. Agora vamos falar de Campeonato Carioca dentro do Connect Sport, porque tivemos aí na quarta-feira a primeira partida da decisão do Campeonato Carioca, mando do Fluminense, vitória do Flamengo por 2-1 diante do tricolor das Laranjeiras. Um jogo que começou muito movimentado no primeiro tempo. O Flamengo começou melhor e abriu o placar logo aos 5 minutos de jogo, e um chute de fora da área do lateral Wesley, e a bola acabou quicando, enganando o goleiro Fábio, e o Flamengo abriu o placar no Maracanã diante da equipe do Fluminense. Depois desse gol, a equipe do Fluminense tomou as rédeas da partida, passou a criar as melhores oportunidades em jogadas principalmente pelo lado de campo, e a principal chance da equipe do tricolor das Laranjeiras de buscar o empate foi numa jogada individual do John Arias, no qual ele saiu de 4 atletas da equipe do Flamengo, cara a cara com o goleiro Rossi. Ele acabou desperdiçando a oportunidade. Depois o Fluminense ainda teve um chute de fora da área do Canóbio, que o Rossi fez a defesa, e o Flamengo só veio criar uma oportunidade no final do primeiro tempo, um chute do Eric Pulgar, do volante chileno, que o goleiro Fábio fez a defesa, e o Flamengo garantiu a vitória parcial no decorrer do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Flamengo voltou melhor,
o Fluminense não teve o mesmo gás do primeiro tempo e o Flamengo passou a criar oportunidades, teve 2 chances, um chute do Arrascaeta que o Fábio fez a defesa e uma outra finalização do Luiz Araújo. Depois o Flamengo ainda marcou o segundo gol, gol marcado pelo centroavante Juninho, e depois administrou o resultado. O Fluminense, logo após o segundo gol, o técnico Mano Menezes mexeu na parte ofensiva da equipe com as entradas de Keno e Riquelme, deu um novo panorama tático para a equipe do Tricolor das Laranjeiras, que passou a propor mais o jogo, passou a criar mais oportunidades e chegou a marcar o seu primeiro gol, um cruzamento do Fuentes. O Keno marcou o gol aí da equipe do Fluminense, o primeiro gol da equipe das Laranjeiras, garantindo, terminando assim a partida do placar de 2-1. Depois, no decorrer do jogo, no término da partida, ainda teve um desentendimento entre o técnico Mano Menezes e o Luiz Araújo, atleta do Flamengo. O zagueiro do Fuentes acabou entrando ali na treta, acabou sendo expulso, mas não foi o suficiente. Partida que acontece no próximo final de semana, né, a mando da equipe do Flamengo. O jogo segue muito em aberto. O Flamengo tem um plantel mais eficiente, tem um time mais consolidado do que a equipe do Fluminense, mas o Fluminense, depois de um início de temporada muito conturbado nos últimos 5 jogos do Tricolor das Laranjeiras, eu sinto que o Mano Menezes achou um padrão tático ideal para a equipe do Fluminense, por mais que sofreu essa derrota. Esse gol do Keno pode ser importantíssimo, então o jogo segue muito em aberto para a partida que acontece aí neste final de semana entre Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca, destacando aqui para vocês que nos acompanham. Bom, vamos dar seguimento então ao nosso Connect Sport, destacando o nosso giro de notícias do Esporte Bloco 1, trazendo muita notícia pertinente do mundo esportivo para vocês. E vamos começar destacando aqui no nosso giro de notícias sobre o basquete, porque com destaque para o armador Barelli, com 21 pontos, o Minas não teve dificuldades de vencer o Instituto Atlético Central de Córdoba, da Argentina, por 79-70 na Arena UniBH, em Belo Horizonte. A vitória do time mineiro forçou o terceiro jogo para definir quem irá à semifinal da Liga dos Campeões das Américas. E destaque para o SESI Franca, basquete, que na final do Fire Door da Champions League, no Petrocão, em Franca, os brasileiros venceram Quinza, da Argentina, atual campeão, por 84-73, com um quarto arrasador, e fechar a série de quartas de final por 2-1. Então, grande vitória do Franca para vocês aí que nos acompanham pela Champions League das Américas de basquete. E agora o assunto é o vôlei, porque o Cruzeiro não tomou conhecimento do Juan Ferreira, do Uruguai, e venceu com tranquilidade na estreia do Sul-Americano de Clubes de Vôlei Masculino no ginásio UTC em Uberlândia. O atual campeão venceu a equipe uruguaia por 3-0, com parciais de 25-5, 25-14 e 25-17. A partida foi válida pela primeira rodada do grupo C, que também tem o Monteiros da Argentina como membro do grupo. E no tênis, depois de um atraso de quase 1 hora devido à chuva que caiu em Fênix, o João Fonseca estreou em quadra na madrugada desta sexta-feira e garantiu o passaporte para as quartas de final ao vencer o alemão Juan Leonard Sturff. O tenista carioca bateu o ex-número 21 do mundo por 2-1, com parciais de 6-1, 4-6 e 6-3. O brasileiro vai enfrentar o francês Hugo Gaston, número 93 do ranking da ATP, na próxima fase. E pela Billie Jean King Cup, 5 tenistas brasileiras foram convocadas nesta quinta-feira para os qualifiers da fase inicial da Billie Jean King Cup, maior torneio de tênis feminino entre países. Na lista do técnico Luiz Peniza estão as atletas Beatriz Haddad Maia, número 17 do mundo, as medalhistas olímpicas Laura Pigossi, número 174 no ranking da WTA, e Luísa Stefani. Vai destacar que também é composto por Luísa Fulana, número 532, e Ana Candiotto, número 375 no ranking da WTA, única estreante no torneio. Vale destacar que o Brasil enfrentará a República Tcheca e a Espanha fora de casa nos dias 10 e 11 de abril, respectivamente, em busca da classificação inédita às finais da Billie Jean King Cup. E para finalizarmos o primeiro bloco do Notícias do Esporte, vamos falar de Gabriel Bandeira. O paulista Gabriel Bandeira, da classe S14 com deficiência intelectual, conquistou a medalha de prata nesta quinta-feira na estreia do Brasil na etapa de Lignano Sabbiadoro, da World Series, circuito internacional da modalidade organizado pelo Comitê Paralímpico Internacional. 10 atletas foram convocados para a competição, que se estende até domingo, dia 16. O Brasil ficou na segunda colocação na prova dos 100 metros livre S14 com tempo de 52 segundos e 21 centésimos, marcando 1.000 pontos. O italiano Simone Barlan, da classe S9, com limitações físicas motoras, levou a medalha de ouro com tempo de 53 segundos e 88 centésimos.
e também o italiano Antonio Fantini, da classe S6, com limitações físicas motoras, ficou com bronze com tempo de 1 minuto, 4 segundos e 31 centésimos. Para vocês que nos acompanham, então, este foi o primeiro bloco do Notícias do Esporte aqui em nosso programa. O assunto agora em nosso Conect Esporte é trazer um resumo da Copa do Brasil para vocês que nos acompanham. Jogos da segunda fase que ocorreu neste meio de semana. A gente vai trazer os resultados aí, gols, e falar para vocês como que foi a classificação da segunda fase da Copa do Brasil. Gustavo, pode colocar os gols aí pra gente, porque tem partida emocionante, como a classificação do Grêmio em São João del Rei, em Minas Gerais. E a gente vai destacar também, tem a classificação do Náutico, quebrando a série invicta da equipe do Vitória, e muitas partidas emocionantes para vocês. Destaque para a vitória do Novo Horizontino diante do Operário por 1-0, o Criciúma vencendo fora de casa o Remo por 2-1 e o Bragantino empatando com o São José no tempo normal por 1-1 e vencendo os pênaltis por 4-2. O Botafogo da Paraíba goleou o Concórdia por 4-0 e o Náutico venceu o Vitória por 2-0. O Operário de Ponta Grossa venceu a Tombense por 1-0 e o Atlético, um jogo maluco de muitas emoções, empatou com o Grêmio por 3-3 em casa, e nos pênaltis o Grêmio venceu graças a Gabriel Grando por 8-7. O Capital superou aí o Porto Velho por 3-1, o Maracanã empatou com o Ceilândia por 0-0, mas nos pênaltis a equipe cearense venceu por 4-3. O Ceará empatou com Confiança por 2-2 no tempo normal e nos pênaltis venceu por 3-2. O Atlético Goianiense empatou com o Retrô por 1-1 e nos pênaltis a equipe pernambucana do Retrô venceu por 4-1. Já o Atlético Paranaense venceu o Guarani por 3-1, o Vila Nova goleou o Rio Branco de Nova Venécia por 6-0 e o CSA goleou o Tonaloso por 5-0. E vamos falar um pouco do que foi a classificação dos clubes aqui para vocês. O Retrô está na terceira fase da Copa do Brasil. Na noite dessa quarta-feira, o clube eliminou o Atlético Goianiense e garantiu a vaga inédita para a terceira fase da competição. Os times empataram por 1-1 no tempo normal, com gols de Maicon Douglas e Caio Dantas. Nas penalidades, a Fênix levou a melhor por 4-1, com destaque para o goleiro Volpe, defendendo as cobranças de Guilherme Romão e Arauz do Dragão. Com a classificação, o Retrô fatura aí cerca de R$ 2.315.250. Destaque para o CSA, que goleou o Tonaloso por 5-0 no estádio Rei Pelé, em Maceió. Com o resultado, o Azulão avança para a terceira fase da Copa do Brasil. Os gols foram marcados aí por Guilherme Cachoeira, Cleinisson, Thiago Marcos com 2 gols e Brian. Já o Operário de Ponta Grossa despachou a Tombense e está na terceira fase da competição. Time paranaense venceu a equipe de Minas Gerais por 1-0 no estádio Germano Kruger, em um jogo único da segunda fase da competição. Vinícius Mingotti, de cabeça, marcou o gol da classificação. Pela segunda vez na história, o Operário avança a terceira fase da Copa do Brasil, igualando o feito da temporada passada em 2024. Já o Ceará empatou com Confiança por 2-2 no tempo normal na noite deste domingo. Vai destacar que na Arena Castelão, o Vozão garantiu a classificação pela terceira fase. No primeiro tempo, Ronald Camarão e Luiz Otávio de falta marcaram para o Dragão a favor do Confiança, e na segunda etapa Pedro Raul e Galeano empataram para o Vozão. Levando a disputa para os pênaltis, o Ceará converteu com Fernando Sobral, Galeano e Rômulo. Já o Dragão desperdiçou com Fábio e que isolou, e Ayrton, André Lima, que pararam nas defesas de Bruno Ferreira, e o Ceará garante classificação à terceira fase. Já o Atlético Paranaense garantiu a classificação à terceira fase da Copa do Brasil diante do Guarani de Bagé por 3-1 nesta quinta-feira. O atacante Luiz Fernando foi o destaque da equipe paranaense, marcando os 3 gols do Furacão e se consolidando assim como artilheiro da equipe na temporada, com 9 gols marcados. Os gaúchos contaram com gol de Ian Felipe no segundo tempo. O Botafogo da Paraíba bateu o Concórdia por 4-0, gols aí marcados por Gama, Guilherme Santos, Rodrigo Alves e Henrique Dourado. Destaque para a partida que ocorreu no estádio Almeidão, em João Pessoa. Com o resultado, o alvinegro da Estrela Vermelha está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. E o Red Bull Bragantino garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, e na reta final da decisão contra o São José no estádio Nabi Abichedi, que foi semelhante à história, a classificação na primeira fase contra o Souza. Após empatar com 1-1 no tempo normal, o jogo foi para os pênaltis. Assim como na primeira fase, o goleiro Cleiton foi bater o último pênalti e fez o gol que garantiu a classificação do Bragantino. O Criciúma, que foi melhor que o Remo, venceu por 2-1 no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. O Tigre avança para a próxima fase da competição. Luciano Castan abriu o placar para os visitantes, Itaú empatou para o Leão e Popó garantiu a vitória do Tigre. Já o Vila Nova, assim, contra a Inter de Limeira, a classificação foi com drama e decidiram apenas as cobranças de pênaltis. Nesta quinta-feira,
a equipe do Vila Nova enfrentando o Rio Branco, foi completamente oposto. A equipe goleou por 6-0 com gols marcados por Gabriel Poveda, Jean Mota, Thiago, Diego Torres, Elias e Gabriel Silva. Goleando assim por 6-0 no estádio Serra Dourada. Já o Náutico, que não tomou conhecimento da invencibilidade de 22 jogos do Vitória e venceu a equipe baiana por 2-0 no Barradão pela segunda fase da Copa do Brasil. O arrasador no primeiro tempo, o Timu, contou com gols de Hélio Borges e Marcos Itla e segurou a pressão na segunda etapa para se classificar e acabar assim em grande estilo o bom momento da equipe do Vitória. E para encerrarmos o assunto Copa do Brasil, vamos falar do Grêmio. Não é à toa que o Grêmio é conhecido como o Imortal. Em um jogo emocionante de muito equilíbrio, o tricolor venceu o Atlético nos pênaltis. Depois de um empate por 3-3 no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei, Minas Gerais, avançou na terceira fase, com falha incrível do goleiro da equipe mineira. O time gaúcho avançou no torneio nacional em uma noite que o goleiro Gabriel Grando, que substituiu o Thiago Volpe, pegou uma penalidade e saiu como herói, colocando assim o Imortal na próxima fase do torneio nacional. O Grêmio, que nessa temporada está com 100% de aproveitamento na disputa de pênaltis, uma pelo Campeonato Gaúcho e duas pela Copa do Brasil. Vale frisar, garantiu a vitória em todas. Então o Grêmio aí 100% de aproveitamento até o momento na disputa de pênaltis nessa temporada de 2025. Bom, agora aqui em nosso Connect Sport vamos falar para o futebol. Saímos do futebol nacional para irmos para o futebol internacional, falando das oitavas de final da Europa e da Conference League. Gustavo, pode colocar ilustre aí pra gente, destacarmos os resultados e falarmos aí de algumas partidas pertinentes aí, tanto pela Europa League quanto pela Conference League. Oitavas de final da Europa League, vale destacar os resultados. Vitória do Olympiacos diante da equipe do Bodo Glimt por 1-1, mas o Bodo Glimt garantiu classificação à próxima fase. Na Espanha, a equipe do Atlético Bilbao superou a Roma de virada por 3-1. A Lazio empatou com Vitória Pilsen na Itália por 1-1. O Eintracht Frankfurt goleou o Ajax em casa por 4-1. O Lyon venceu o Steaua Bucareste por 4-0. O Tottenham superou a AZ Alkmaar na Inglaterra em Londres por 3-1. O Rangers perdeu para o Fenerbahçe no tempo normal por 2-0, mas na disputa de pênaltis a equipe escocesa venceu a equipe de José Mourinho por 3-2 e o Manchester United em Old Trafford goleou aí o Real Sociedad por 4-1. Já pela Conference League, o Djurgården venceu o Pafos por 3-0, o Lugano em um jogo de bastante emoção contra o Saiko venceu por 5-4 e nos pênaltis a equipe do Saiko superou por 4-3, o Rapid Wien venceu o Bork por 2-1, o Saiko Bruges venceu o Jagiellonia por 2-0, mas a equipe do Jagiellonia garantiu classificação para as quartas de final. O Legia Varsóvia venceu o Malta por 2-0. O Chelsea 100% de aproveitamento, superando o Copenhague e Stamford Bridge por 1-0. Fiorentina venceu o Panathinaikos por 3-1. E o Vitória de Setúbal em Portugal acabou sendo goleado para o Betis por 4-0. A gente vai falar um pouco da partida do Atlético de Bilbao, atuando em San Mamés. A equipe espanhola conseguiu uma virada diante da equipe da Roma. Tudo mudou porque a Roma teve o zagueiro Hummels expulso aos 11 minutos do primeiro tempo. E com isso a equipe de Bilbao soube aproveitar a vantagem numérica ao seu favor e principalmente com os irmãos Williams conseguiu aí vencer por 3-1. Destaque que foram 2 gols marcados aí por Nico Williams e Yuri, que fizeram os gols da equipe espanhola, e o gol da equipe da Roma foi marcado pelo Paredes. Então a equipe do Atlético de Bilbao é uma das sérias candidatas aí postulantes ao título dessa temporada da Liga Europa, atuando na Espanha, uma equipe muito forte, superou aí a Roma de Claudio Ranieri por 3-1 de virada. Já o Frankfurt fez uma partida de muita eficiência ao seu favor. O Eintracht Frankfurt abriu o placar com o Boyá, que domina, e a equipe alemã dominou as ações da partida atuando em casa, fez o segundo gol com o Mario Götze, e destaque que o Götze acabou fazendo o gol da equipe do Ajax. No segundo tempo, vale frisar, o Ekitike fez o terceiro gol da equipe alemã, e o Götze num belo gol após uma falha na saída de bola do goleiro brasileiro Matheus da equipe holandesa. O Götze fez um gol de cobertura fazendo o 4-1. Destacando também o goleiro Cauã Santos, brasileiro, naturalizado alemão da equipe do Eintracht Frankfurt, que quando foi exigido nessa partida fez boas defesas, mas o Eintracht Frankfurt conseguiu uma vitória tranquila, com eficiência, e está nas quartas de final da Europa League. Essa equipe que é bem treinada aí pelo Top Moller, e olho dessa equipe do Eintracht Frankfurt nessa Liga Europa. E o Tottenham, que atuando no Tottenham Stadium, venceu aí a sua partida com 2 gols de Wilson Odobert e com James Maddison.
a equipe do AZ ainda descontou com o Cup Miners, mas não foi suficiente. Tottenham consegue reverter a partida de ida, de desvantagem que tinha, e consegue a classificação para as quartas de final. E vamos finalizar falando do Manchester United. Se na Premier League o Manchester faz uma péssima campanha, estando apenas na 14ª colocação na competição nacional, na Europa League é completamente oposto. A equipe de Rubem Amorim venceu de virada a Real Sociedade por 4-1, com direito a 3 gols de Bruno Fernandes, e está classificada para a próxima fase da competição. Já vamos falar agora sobre a Conference League. Destaque para o Chelsea, que já tinha conquistado uma vantagem na Dinamarca por 2-1. Nessa partida de volta, atuou com a equipe alternativa, uma equipe reserva, e fez aí o seu gol com Desbury Hall, garantindo a vitória por 1-0 em Stamford Bridge e garantindo 100% de aproveitamento na Conference League. Ousa dizer que neste momento o Chelsea é o principal candidato postulante à conquista da Conference League. E a Fiorentina, que se impôs em casa, a equipe que estava vivendo uma fase de oscilação nas últimas 7 partidas, acabou perdendo na Grécia, mas atuando na Itália, a equipe da Viola venceu aí por 3-1 com gols de Mondragora, Gudmundsson e o Mosechien fizeram aí os gols da equipe italiana, e o gol grego foi marcado por o Ionadis, que fez aí o gol da equipe do Panathinaikos. Fiorentina, que é a atual vice-campeã da Conference League, está classificada para as quartas de final. E o Betis, que nessa quinta-feira, atuando em Portugal, goleou a equipe do Vitória de Setúbal, com Bakambu marcando 2 gols. Anthony, mais uma vez, sendo destaque na parte ofensiva da equipe. O brasileiro reencontrou seu melhor futebol, fez aí o 3º gol, e o Isco marcou o 4º gol da equipe comandada por Manuel Pellegrini. O Betis também é outra equipe que segue como postulante à conquista aí da Europa, da Conference League, vencendo a Vitória de Setúbal em Portugal por 4-1. Vamos dar seguimento aqui ao nosso Connect Sport. Vamos falar um pouco aí do que aconteceu aí na Supercopa do Brasil Feminina. Tivemos nesse meio de semana partidas das semifinais aí da competição nacional, temporada de abertura aí do futebol feminino 2025 aqui no Brasil, com a Supercopa do Brasil Feminina. Tivemos aí a classificação tanto da equipe do Corinthians quanto da equipe do São Paulo para a final da competição. Corinthians superando o Cruzeiro por 1-0 no estádio 1º de Maio em São Bernardo do Campo, e a equipe do São Paulo vencendo na Vila Belmiro em Santos a equipe do Flamengo por 1-0. Destacando aí para vocês que foram 2 partidas marcadas por muito equilíbrio. O Corinthians vencendo aí a equipe do Cruzeiro em São Bernardo do Campo por 1-0. Vale destacar que o Cruzeiro ainda teve a goleira Camila expulsa aos 14 minutos do primeiro tempo. O Corinthians abriu o placar de pênalti com Vicky Albuquerque, teve a chance de ampliar ainda no segundo tempo com mais uma penalidade que a Duda Sampaio converteu, mas acabou acertando o travessão. Mas a equipe do Corinthians está classificada aí para mais uma vez na final da Supercopa Feminina do Brasil, fazendo uma partida segura e consistente contra a equipe do Cruzeiro, assim como o São Paulo, que na Vila Belmiro enfrentou a equipe do Flamengo. O São Paulo propondo mais as ações da partida, o Flamengo explora no contra-ataque, e o São Paulo venceu a partida com gol da zagueira Kaká. Portanto, já temos a final definida, que será entre São Paulo e enfrentando a equipe do Corinthians. Uma final que segue tudo em aberto, por mais que o Corinthians tenha grandes destaques individuais do que a equipe do São Paulo, como no caso da Duda Sampaio, como no caso da Vicky Albuquerque, a Andressa Alves. Destaque também para a Ariel Godoy, que é reforço do Corinthians para essa temporada. Mas o São Paulo vem pavimentando desde a temporada passada sob o comando do Thiago Viana, montando um time muito competitivo. Clássico, tudo se equipara, jogo decidido por detalhes. Eu acho que o Corinthians pode se sobressair por ter um conjunto de jogo mais definido com o Piscinato do que a equipe do São Paulo, mas o São Paulo é um time muito competitivo, vem mostrando isso desde a temporada passada, e também segue como sério postulante à conquista da Supercopa do Brasil Feminina, jogo que acontece neste final de semana. E na segunda-feira abordaremos tudo sobre essa grande final no Connect Sport para vocês que nos acompanham. Bom, vamos seguir aqui em nosso programa, em ritmo de muita informação para vocês, para falarmos dos campeonatos estaduais pelo Brasil. Vamos dar um giro aí pelos principais campeonatos estaduais pelo Brasil. Inclusive já temos aí algumas finais aí que vão acontecer, já vai ter time erguendo taça de campeão estadual nessa temporada de 2025, e a gente vai trazer aí alguns jogos de suma importância para vocês dos campeonatos estaduais pelo Brasil. Vamos começar aí falando do Campeonato Gaúcho. A primeira partida da final, a partida de volta da final será aí entre a equipe do Internacional enfrentando a equipe do Grêmio. Destaque também dando ênfase para a partida entre América Mineiro e Atlético Mineiro. Pelo Campeonato Baiano, primeira partida da final entre Bahia e Vitória. Campeonato Cearense também terá a primeira partida da final entre Fortaleza e Ceará.
Campeonato Pernambucano, semifinais, jogos de volta, teremos aí o Santa Cruz enfrentando a equipe do Sport e o Maguari enfrentando o Retrô. Pelo Campeonato Goiano, semifinais, partidas de volta, vale frisar os confrontos entre Operário e Londrina, Maringá e Atlético Paranaense. Já pelo Campeonato Catarinense, que tem a sua primeira decisão, partida de ida da final entre Chapecoense e Avaí. Campeonato Alagoano, tem o jogo de volta da decisão entre CRB e Asa de Arapiraca. E pelo Campeonato Mato Grossense, o Cuiabá, que venceu a partida contra o Operário, a primeira partida por 1-0, recebe em sua casa o Operário para a partida de volta. E a gente vai frisar aqui um pouco sobre as finais que teremos aí deste final de semana pelos campeonatos estaduais. Começando falando um pouco no Campeonato Baiano, Vitória que tem 13 títulos e o Bahia que tem 12 títulos nos últimos anos conquistado. O Leão que chega para essa primeira partida final fazendo uma campanha mais eficiente do que a equipe do Bahia. No total, o time do técnico Thiago Carpini soma 11 jogos com 8 vitórias, 3 empates, 25 gols marcados e apenas 4 sofridos, credenciada a ter feito a melhor campanha da primeira fase. A equipe eliminou o Atlético da Bahia fazendo 4-0 na primeira partida e 3-0 na segunda partida de maneira muito eficiente. Já o Bahia sofreu nessa semifinal, perdendo a primeira partida para a Jacuipense em casa por 2-1 e vencendo a partida de volta por 5-0. O Bahia ousa dizer que tem um conjunto de jogo, tem um time mais técnico do que a equipe do Vitória, tem um time mais eficiente, mas a equipe do Vitória, o Thiago Carpini vem fazendo um grande trabalho desde a temporada passada, se reforçou trazendo algumas peças importantes de jogadores experientes, fez um bom campeonato baiano e tem tudo para ser uma final de muito equilíbrio. Já pelo Campeonato Mineiro, o Coelho precisa praticamente de um milagre para sair de campo com o título. Dessa vez a equipe precisa de uma vitória por 4 ou 5 gols de diferença para ser campeão. E o Atlético Mineiro pode perder até por 3 gols de diferença, já que na primeira partida a equipe do Atlético Mineiro conseguiu uma vitória por 4-0 e uma vantagem muito sólida para praticamente já conquistar aí o Campeonato Mineiro. Para essa partida, aí a provável escalação da equipe do América Mineiro deve ser com Jori, Mariano, Lucão, Ricardo Silva e Marlon, Elizari, Cauã Dias e Miqueias, Adilson, o Figueiredo, Fabinho e Renato Marques. Já o Atlético Mineiro deve vir a campo com Everson, Natanael, Lianque, Júnior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco e Gabriel Menino, Rubens, Gustavo Scarpa e Tomás Coelho, Rony ou Hulk. Já pelo Campeonato Gaúcho, vale frisar que o Internacional também tem uma vantagem considerável, já que venceu na Arena do Grêmio na semana passada por 2-0. O Inter descansou seus jogadores e permaneceu focado somente na decisão no próximo domingo do Campeonato Gaúcho, quando enfrentará a equipe do Grêmio no Beira-Rio. E o Grêmio, que vem de uma viagem desgastante em Minas Gerais, onde garantiu classificação na Copa do Brasil contra o Atlético. No retrospecto geral, as equipes jogaram 445 vezes e com o Internacional levando vantagem com 165 vitórias, o Imortal vencendo 141 e 139 empates para ambas as equipes. Provável escalação da equipe do Inter deve vir a campo com Antony, Aguirre, Vitão e Vitor Gabriel, Bernabé, Fernando e Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick, Carboneiro e Ener Valencia. Já o Grêmio deve vir a campo com Thiago Volpe, João Pedro, Gemerson e Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Coedjari e Vila Sante, Christian Oliveira, Monsável, Edenilson, Amazu e Bright White. Agora vamos falar um pouco sobre o Campeonato Catarinense, a partida que acontece neste final de semana às 4h30 da tarde, no domingo, no estádio José Anoni, em Xanxerê, onde a Chapecoense vem mandando os seus jogos. A Chape tenta tirar proveito do fator casa para sair na frente da decisão contra a equipe do Avaí. O último título do Verdão do Oeste foi conquistado em 2020, o Avaí conquistou o campeonato catarinense pela última vez em 2021. Provável escalação da equipe da Chapecoense vai vir a campo com João Paulo, Mailton, Bruno Leonardo e Eduardo Doma, Walter Clar, Jimenez e Bruno Matias, Giovanni Augusto, Dentinho e Mário Sérgio, Marcinho, a parte ofensiva da equipe, comandada por Girmar Dalpozo. Já a equipe do Avaí, comandada por Ederson Moreira, deve vir a campo com César Augusto, Jonathan Costa, Pedrão e Eduardo Brock, Quaresma, Zé Ricardo e João Vitor, Marquinhos Gabriel, Tailon, Aleph Manga e Igor. Essa é a provável escalação do Avaí. E para finalizarmos, eu vou falar um pouco da decisão do Campeonato Alagoano. A primeira partida entre AS e CRB terminou por 2-2 e a gente vai trazer alguns números aí de ambas as equipes nesta edição do Campeonato Alagoano. O Fantasma avançou na terceira colocação com 13 pontos, tendo 3 vitórias e 4 empates, e venceu o CSA na semifinal. O Galo da Praia se classificou na quarta posição com 12 pontos, tendo 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, e superou o Penedense na
semifinal. As equipes empataram aí na ida por 2-2 e agora tem a disputa neste final de semana. Quem vencer, vitória simples de qualquer lado, garante o título do Campeonato Alagoano nessa edição de 2025. Então, Connect Sport segunda-feira já vai trazer informações aí de clubes levantando a taça pelos campeonatos estaduais pelo Brasil. E aí, que para vocês que nos acompanham, foi um giro aí para vocês dos campeonatos estaduais. Bom, vamos seguir aqui o nosso Connect Sport para falarmos agora do futebol internacional em nosso programa, destacando, a gente já falou da Europa e da Conference League, agora vamos falar um pouco sobre os jogos que teremos no final de semana aí pelas principais ligas europeias, como Premier League na Inglaterra, Série A no Campeonato Italiano, os campeonatos chegando em seus momentos decisivos. Vamos começar então falando na Premier League, 29ª rodada, os confrontos entre Manchester City e Brighton, Arsenal e Chelsea, Fulham e Tottenham, Leicester City e Manchester United. Já pela Série A no Campeonato Italiano, 29ª rodada, vai destacar os jogos entre Milan e Como, Venezia e Napoli, Fiorentina e Juventus, Atalanta e Inter de Milão, Roma e Cagliari. Pela La Liga, Campeonato Espanhol, que também a disputa pela liderança está muito acirrada, 28ª rodada, vale frisar os confrontos entre no El Madrigal, o Villarreal enfrentando o Real Madrid e o Atlético de Madrid enfrentando o Barcelona. Pela Bundesliga, o Campeonato Alemão, 26ª rodada, o Union Berlin recebe o Bayern de Munique, o RB Leipzig enfrenta o Borussia Dortmund, o Stuttgart enfrenta o Bayer Leverkusen. Já pela Ligue 1, Campeonato Francês, 26ª rodada, o PSG mede forças contra o Olympique de Marseille, duelo de líder e vice-líder. Pela Liga de Portugal, 26ª rodada, vamos falar aí do confronto entre Porto e AVS SAD, o Sporting e Famalicão, Rio Ave e Benfica. Destacando aqui alguns jogos da Premier League, confronto entre Manchester City e Brighton. De um lado aí os Citizens, que ocupa a 5ª colocação com 47 pontos, 2 a menos que o Chelsea, que está na 4ª colocação, e precisa vencer para encostar no G4, porque caso ao contrário, a equipe de Pep Guardiola está com risco de não garantir classificação para a próxima Champions League. Já o seu adversário, o Brighton, faz uma campanha consistente, está na 7ª colocação com 46 pontos. Prováveis escalações aí de ambas as equipes: Manchester City de Pep Guardiola deve vir a campo com Ederson, Gervardiol, Rúben Dias e Kusanov, Matheus Nunes, Doku e Foden, Nico Gonzalez, Bernardo Silva, Savinho e Haaland. Já a equipe do Brighton, do técnico Fabian Ruzeller, deve vir a campo com Vergebrugen, Estupian e Webster, Van Rieke, Hilleswold, Mitoma, Ayari, Rutter, Baleba, Minte e João Pedro. Já o Arsenal, que tem um duelo aí nesse clássico londrino contra a equipe do Chelsea. Para essa partida, os Gunners vêm com a moral de ter se classificado na Champions League contra a equipe do PSV. Na Premier League, a equipe está na vice-liderança com 55 pontos. Nas últimas 3 partidas aí, são uma derrota e 2 empates. Então, a equipe de Michael Arteta precisa vencer se quiser ainda ter chance de ainda brigar com a equipe do Liverpool pelo título da Premier League. Para essa partida, o Arteta não contará com jogadores como Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Bukayo Saka e Kai Havertz, além de Tomiyasu, para esse clássico. A provável escalação da equipe dos Gunners deve ter a campo com o Raya, Timber, Saliba e Gabriel, Calafiori, Partney e Rice, Odegaard, Nwaneri, Trossard e Merino. Técnico aí o Michael Arteta. Já o Chelsea também, que vem de classificação para esse confronto, com moral para esse confronto, vem de classificação na Conference League contra o Copenhague e atualmente está na 4ª colocação da Premier League. Vale destacar também um jogo importante pela Série A do Campeonato Italiano. Valendo a Inter de Milão tenta manter a liderança contra a boa equipe da Atalanta. A Inter de Milão, que vem tendo dificuldades contra equipes da primeira parte da tabela do Campeonato Italiano, somando apenas 17 pontos dos 36 disputados contra as equipes da primeira parte da tabela de classificação. E enfrenta a Atalanta, que vem para esse jogo com moral, porque na última rodada superou aí no Juventus Stadium a equipe da casa, a Juventus. Já pela La Liga, vale frisar o confronto do Real Madrid, enfrentando no El Madrigal a equipe do Villarreal. O Villarreal, que faz uma campanha sólida até o momento na La Liga, estando com 44 pontos e ocupando o 5º lugar, e sonha aí com vaga na Champions League. Já o Real Madrid segue aí tentando a liderança da La Liga e precisa de um resultado ao seu favor. A equipe que vem de classificação suada nos pênaltis contra o Atlético de Madrid para as quartas de final da Champions League. A provável escalação do Villarreal deve ter Conde, Foyt, Logan Costa e Calbala, Sergi Cardona, Pino, Daniel Parejo, Igueye, Baena, Pepe e Ayoze Pérez. Já a equipe do Real Madrid vem a campo com Courtois, Lucas Vázquez, Asensio e Rudiger, Fran Garcia, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Rodrigo, Mbappé e Vinícius Júnior.
E vale frisar também o duelo do Barcelona. O Barcelona que vem de 6 vitórias e é o líder atualmente da La Liga, mesmo com a partida a menos. Em casa enfrenta a equipe do Atlético de Madrid, que tenta agora buscar suas forças e focar somente na La Liga, porque foi eliminado na Champions League. A equipe de Simeone não contará com Ángel Correa para essa partida. A provável escalação dos cochoneiros deve ter Oblak, Molina, Jiménez, Lenglet, Ole Norman, Reinildo, Depou, Laurent, Simeone, Gallagher, Griezmann e Julian Álvares. Já a equipe de Hans Flick deve ter Chesney, Koundé, Barsi, Inigo Martinez, Balde, De Jong, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski e Rafinha. E para finalizarmos o assunto futebol internacional aqui em nosso Connect Sport, vale destacar a partida pela Ligue 1, campeonato francês entre PSG e Olympique de Marseille. O PSG, que é o atual tricampeão da competição, líder isolado com 65 pontos, vem aí caminhando para o título de mais uma Ligue 1, vem com moral por se classificar diante do Liverpool no meio de semana para as quartas de final da Champions, enfrentando o Olympique de Marseille, que é o atual está na vice-liderança com 49 pontos, longe do rival com 16 pontos de diferença. Nas duas últimas partidas, a equipe do Olympique de Marseille acabou perdendo para o Lens por 1-0 e venceu o Nantes por 2-0. Então, só registrando aí esse grande clássico que teremos pela Ligue 1 do campeonato francês para vocês entre PSG e Olympique de Marseille. Então, para vocês que nos acompanham, a gente segue o Connect Sport, trazendo o que há de melhor para vocês no mercado da bola neste momento. Vamos iniciar falando do Bayern de Munique, que tem interesse em Nico Williams do Atlético de Bilbao. Segundo o portal The Talk, o Real Madrid e o Bayern de Munique estão interessados no lateral Diogo Dalot do Manchester United. E o segundo jornalista Ben Jacobs, Diogo Jota pode deixar o Liverpool no final da temporada. Clubes como Newcastle e Wolverhampton estão interessados no jogador. E o portal Gol traz a notícia que o Atlético Mineiro avalia a contratação do atacante Carlos Vinícius, destaque do Fulham nesta temporada. E a Ferroviária anuncia oficialmente o retorno do centroavante Carlão, que atuou no Campeonato Paulista, neste Campeonato Paulista pelo Noroeste, onde marcou 5 gols na competição. O Atlético Goianiense anuncia a contratação do treinador Cláudio Tencati, que estava livre no mercado após deixar o Criciúma. E segundo o jornalista David Dornstein, o Chelsea acertou a contratação do ponta-direita Giovanni Quenda, de 17 anos, do Sporting de Portugal, por 50 milhões de euros. O contrato será válido por 7 anos e o atleta chegará na equipe londrina somente em 2026. E Rafael Guanais é o novo treinador do Mirassol. O treinador deixou recentemente a equipe do Atlético Goianiense. E Lucas Evangelista é aprovado dos exames médicos do Palmeiras e é o novo reforço da equipe palmeirense para 2025. O negócio foi fechado junto ao Bragantino por 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais. E mais duas notícias sobre o Atlético Mineiro para finalizarmos o mercado da bola de hoje. O Atlético Mineiro anunciou a contratação do zagueiro Vitor Hugo, vindo do Bahia, por empréstimo. E o Atlético Mineiro decidiu manter a permanência do atacante colombiano Brian Palacios, após negociar Alisson junto ao Shakhtar Donetsk. O colombiano, que não vem sendo aproveitado pela equipe atleticana, quase se transferiu para o Vasco nesta temporada. E este então foi o nosso giro de notícias do mercado da bola. Em nosso Connect Sport, neste momento, a gente vai trazer para vocês mais mais curiosidades aí do quadro Você Sabia no programa de hoje. No último programa, no quadro Você Sabia, a gente colocou jogadores que atuaram juntos por 2 clubes diferentes. E hoje a gente vai falar sobre jogadores que brilharam por 2 rivais. E a gente vai falar que uma das grandes polêmicas nos clubes é de quando o jogador ídolo de um clube sai e volta jogando no rival. Hoje em dia não há aquela fidelidade clubística como antigamente. Jogadores que viram ídolos em 2 times rivais. E a gente vai citar alguns casos neste momento, como no caso de Romário. O baixinho é ídolo de toda uma nação, mais especificamente de times do Rio de Janeiro. Cria do Vasco da Gama, retornou da Europa, onde foi eleito o melhor jogador do mundo, direto para o Flamengo, no ano de seu centenário. E com provocações ao Vasco, Romário se tornou o ídolo do Mengão. Mas depois voltou ao Vasco para se consagrar, em especial seu 1000º gol. Ele ainda jogou pelo Fluminense, mas sem tanta idolatria
quanto nos outros. E agora vamos falar de Edmundo. O animal, além de ter sido ídolo em São Paulo, mais no Palmeiras do que no Corinthians, foi cria e ídolo do Vasco, mas integrou junto com Romário a dupla de Bad Boys do Flamengo no ano do centenário do clube. Após isso, voltou ao Vasco para se consagrar e ainda sobrou tempo de jogar no Fluminense. Vamos falar do caso de Danilo. Poucos jogadores conseguiriam atingir as maiores conquistas em dois rivais. Danilo conseguiu. Campeão mundial em 2005 pelo São Paulo e campeão mundial em 2012 pelo Corinthians, Danilo marcou história entre as duas torcidas do Majestoso. Além disso, Zidanilo, como foi conhecido pela torcida corintiana, conseguiu 2 Libertadores, 3 Campeonatos Brasileiros, 2 Paulistas com Corinthians e também com o São Paulo. E agora vamos falar de Luizão. Não foram apenas nos clubes citados aqui como que Luizão jogou, mas foi em Palmeiras, Corinthians e São Paulo que o jogador virou ídolo. Campeão paulista com recorde de gols com a equipe do Palmeiras, campeão brasileiro e mundial pelo Corinthians e campeão da Libertadores pelo São Paulo, Luizão poderia se candidatar facilmente como prefeito de São Paulo. E agora vamos falar de Mário Sérgio, infelizmente uma das vítimas do trágico acidente aéreo do time da Chapecoense. Mário Sérgio, quando jogava futebol, foi um exemplo de pulada de muro regional. Assim como o Fred, mais numa rivalidade mais acirrada no Internacional, o Mário fez parte do time que conquistou o Brasileiro de 1979 de forma invicta, sempre com marcantes atuações. Já no Grêmio, foi campeão mundial em 1983, com uma das poucas unanimidades, portanto, entre as torcidas de Porto Alegre. Assim como o Tinga, que é meio que um Mário Sérgio daquela época, num caminho inverso, cria do Grêmio, passou 5 anos no tricolor, vencendo 2 Copas do Brasil. Depois de andanças na carreira, aportou no rival Internacional, onde conquistou suas maiores vitórias na carreira, como 2 Libertadores pela equipe colorada. Outro jogador que a gente vale frisar é Evaristo de Macedo, um dos primeiros jogadores brasileiros a brilhar no estrangeiro. Evaristo de Macedo é o ídolo das torcidas mais importantes do mundo, como Barcelona e Real Madrid. Porém, tendo 2 títulos espanhóis, um por cada clube. Assim como Ronaldo Fenômeno, que conseguiu algo difícil na carreira, pular o muro da rivalidade de 3 vezes. Foi ídolo na maior rivalidade da Espanha, sendo campeão por Barcelona e Real Madrid, e sem estar satisfeito, foi ídolo nos 2 times de Milão, Milan e Inter. E já perto do fim da carreira, fez a maior peripécia de todas. Torcedor do Flamengo, acabou acertando seu retorno para a equipe do Corinthians. O resto é história. Ronaldo teve uma grande passagem pelo Corinthians. Assim como vale frisar o Fred, ídolo, que atuou aí pelos clubes mineiros, cria do América, onde marcou um gol mais rápido do futebol mundial. Numa copinha, iniciou sua trajetória profissional no Cruzeiro. Após voltar da Europa, fez sua fama no Fluminense até voltar para o futebol de Minas no Atlético Mineiro. Não se bastava essa pulada de muro, ele acabou repulando o muro ao assinar com o Cruzeiro, onde ele jogou, e depois acabou voltando para o Fluminense para encerrar sua carreira. E para finalizarmos o quadro Você Sabia desta sexta-feira, vamos falar de Denilson, campeão mundial pela seleção. Denilson protagoniza uma história de virada de cerca forçado. Revelado no São Paulo, foi a maior venda do futebol brasileiro no ano de 1998. Depois de jogar no Betis, resolveu voltar, rodar por clubes como Betis, Bordeaux, resolveu voltar ao país para jogar no São Paulo, mas o tricolor rejeitou a sua volta. Magoado, aceitou um contrato com o Palmeiras, até com muita surpresa, e foi aclamado, até hoje é lembrado pela torcida palmeirense, no qual ele conquistou o Campeonato Paulista de 2009 com a camisa do Palmeiras. Então, para vocês que nos acompanham, este foi então o quadro Você Sabia de hoje. Seguimos com o programa da noite dessa sexta-feira, trazendo para vocês o nosso giro de notícias do esporte, bloco 2, falando do Manchester United, que está prestes a se despedir da sua histórica casa. O clube anunciou em um evento em Londres, nesta terça-feira, o projeto para demolir o estádio de Old Trafford e construir um novo estádio com capacidade para até 100 mil pessoas. A nova arena ficará localizada ao lado da antiga instalação e está planejada para ser entregue até o ano de 2031. Os rumores sobre o novo estádio do Manchester United são antigos, desde fevereiro do ano passado, quando comprou parte do clube o bilionário Ratcliffe manifesta publicamente o desejo de ter uma nova casa, mais moderna.
A novidade é que o Old Trafford não faz parte dos planos futuros e o clube decidiu recomeçar do zero com um custo aproximado de cerca de 2 bilhões de euros, cerca de 12,8 bilhões de reais. A decisão foi tomada a partir de um estudo que concluiu os benefícios da obra seriam amplificados com a nova construção, como por exemplo a possibilidade de abrigar 100 mil pessoas. Atualmente o Old Trafford é construído no ano de 1910, tem a capacidade para até 74 mil torcedores e poderia chegar em uma reforma até 87 mil torcedores. O United já selecionou o escritório de arquitetura que ficará responsável pelas obras, o londrino Foster's Mass Partners. Além de atrair mais de 1,8 milhões de visitantes anualmente, a construção movimentará até 7,3 bilhões de euros, cerca de 46 bilhões de reais anualmente. A economia local, isso é válido também para a economia local, de acordo com o clube. E agora vamos falar do São Paulo, que ameaça não usar seus principais jogadores no Campeonato Paulista de 2026. Insatisfeito com a atuação da arbitragem no clássico contra o Palmeiras na semifinal da última segunda-feira, o tricolor enviou um ofício à Federação Paulista de Futebol na última terça-feira. No documento, o São Paulo pede a exclusão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza do quadro de árbitros da Federação Paulista e diz que vai analisar como vai se portar em relação ao Campeonato Paulista de 2026. O tricolor cogita a possibilidade de não utilizar uma força máxima na competição. As principais reclamações do São Paulo no ofício são sobre a arbitragem, o VAR e a Federação Paulista de Futebol. O clube também ficou muito incomodado com a declaração de Reinaldo Carneiro Bastos, que em entrevista coletiva nesta terça-feira disse que o goleiro Rafael poderia ter evitado o pênalti sofrido por Vitor Roque se ele chutasse a bola para a frente. E agora vamos falar sobre a seleção brasileira de beach soccer, porque a seleção principal de beach soccer e a seleção sub-20 foram convocadas para a final da Liga Evolução. A decisão da competição será realizada em Assunção, no Paraguai, nos próximos dias 22 e 23 de março. O Brasil é o atual campeão da Zona Norte e enfrentará o Paraguai, vencedor da Zona Sul, em 4 partidas. A seleção principal está convocada com os goleiros Bobô e Giovani, fixo Antônio, Catarino, Datinha e Tanger, alas Benjamin Júnior e Mauricinho, pivôs Lucão e Rodrigo, técnico Marco Otávio. Já a seleção sub-20 terá os goleiros Thiago e João Cláudio, fixos o Arlisson e Yuri Carlos, alas Gin, Nino e Vitor Hugo, além de Rai, pivô, o Perrone, o técnico é o Juninho. E agora vamos falar mais uma vez de caso de racismo com o atacante Vinícius Júnior, que voltou a ser alvo de racismo na Espanha nesta quarta-feira. O brasileiro foi insultado por torcedores do Atlético de Madrid no entorno do estádio Wanda Metropolitano, antes do confronto pelas oitavas de final da Champions League. Um grupo de fãs contou, infelizmente, vale frisar, não é nem de fãs, é de vândalos, cantou uma música com ofensas racistas no qual gritaram olé, olé, Vinícius Chimpanzé. Torcedores do Atlético de Madrid também já haviam se envolvido em ofensas racistas contra Vini no ano passado, quando um boneco com a camisa do Astro foi pendurado em uma ponte em Madrid em 2023. Diante dos repetitivos casos, o brasileiro reagiu e tornou-se uma voz importante no combate ao preconceito no futebol local, cobrando ações mais duras, rígidas da La Liga e da Federação Espanhola. E agora vamos falar sobre esse caso aqui no Brasil, porque o Ministério do Esporte, que tenta evitar práticas do combate ao racismo, poderá se tornar um motivo para perder recursos federais via Lei Geral do Esporte para clubes, federações e confederações. Trata-se de uma solicitação do Ministério do Esporte à Casa Civil como uma medida mais firme na luta para erradicar a discriminação racial no esporte brasileiro. Em Vitória, para inaugurar novos espaços esportivos na tarde desta quarta-feira, o ministro do Esporte, André Fufuca, revelou que é preciso tomar medidas mais enérgicas no combate ao racismo e explicou a última ação do Ministério. A seguinte declaração, abre aspas: a gente fez na última terça-feira uma solicitação à Casa Civil para que haja uma alteração na lei que diz respeito à Lei Geral do Esporte, lei que temos como parâmetro para repasse dos recursos federais às confederações, federações e clubes. A gente sugere que todos aqueles clubes federais ou confederações que não façam nada para coibir o racismo, não tenham ações práticas contra o racismo, tenham um repasse de recursos federais suspensos, declarou o ministro, fecha aspas, em entrevista ao portal A Gazeta. E agora o assunto é Fórmula 1, que anunciou a extensão do contrato de Stefano Domenicali como Labor Medi para seguir como presidente e CEO da categoria da Fórmula 1 até 2029. O italiano assumiu o cargo em 1º de janeiro de 2021 e tem sido fundamental no sucesso contínuo do esporte. Sob a liderança de Domenicali, a Fórmula 1
alcançou novos patamares de popularidade global, aumento significativo no engajamento de fãs e sucesso comercial em áreas como patrimônios, patrocínios, direitos de mídia e promoção de corridas. Vai destacar também que tivemos o primeiro dia de atividades no GP da Austrália, que abre a temporada de 2025 da Fórmula 1 e terminou na madrugada desta sexta-feira, com Charles Leclerc liderando o segundo treino livre da etapa. O Monegasco anotou um tempo de 1 minuto, 16 segundos e 439 centésimos. Na sessão ainda teve seu colega de Ferrari, o heptacampeão Lewis Hamilton, em quinto lugar, e o brasileiro Gabriel Bortoleto da Sauber em 18º. E para finalizarmos, vamos falar aqui de dois assuntos relacionados à CBF. O primeiro é que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, deseja convocar eleições na entidade máxima do futebol logo no início do prazo estatutário, ou seja, a partir de 23 de março. Já na semana que vem. Agora, sem a concorrência do ex-jogador Ronaldo, que se declarou pré-candidato em dezembro, mas logo desistiu de encarar o processo eleitoral, Edinaldo mantém a agenda intensa de reuniões com clubes das séries A e B e tem apoio de presidentes de federações. O Estatuto da CBF prevê no máximo 2 reeleições na presidência da entidade. A mudança estatutária foi aprovada em novembro do ano passado por unanimidade em votos das federações estaduais. Edinaldo completou o mandato como interino depois da destituição de Rogério Caboclo e se elegeu em 2022 para um mandato até março de 2026. Ele pode ficar no poder até o ano de 2034. E tivemos também o Conselho Técnico da CBF realizado nesta terça-feira e o Conselho serviu como um embrião de 2 possíveis mudanças que vão gerar debates nos próximos meses. A mudança na regra do rebaixamento e de estrangeiros permitidos por partido no Campeonato Brasileiro. O Conselho Nacional de Clubes, empoderado para ser, além de uma comissão consultiva, vai ter a missão de levar e pesar argumentos prós e contras para os próximos meses. Recentemente, até o treinador Dorival Júnior da Seleção Brasileira defendeu a redução de permissão de estrangeiros no futebol brasileiro, justificando com um olhar para o aproveitamento de jovens formados na categoria de base de clubes brasileiros. A proposta a ser levada para o debate prevê a redução de 9 para 6 estrangeiros, mas existe a possibilidade de fazer uma redução gradativa para facilitar o planejamento dos clubes. Outra redução e polêmica é do número de rebaixados. A fórmula de pontos corridos na Série A vem desde 2003, se ajustou para 4 clubes rebaixados. E vale frisar que agora, tanto para a Série A e B, o Conselho Técnico da CBF dão aí a sugestão para que 3 clubes sejam rebaixados. Vale frisar que se essa lei fosse aprovada, ela seria válida a partir do Campeonato Brasileiro de 2027. Vamos ficar atentos a essas notícias e destacarmos para vocês aqui no Conect Sport. Este foi o giro de notícias do esporte desta sexta-feira. Bom, volta aqui para mim, Gustavo, para destacarmos um pouco sobre a final do Campeonato Paulista, a primeira partida que acontece neste domingo no estádio Allianz Parque, partida entre Palmeiras enfrentando a equipe do Corinthians. De um lado temos a equipe do Palmeiras, que busca um feito inédito na sua história e também na história do Campeonato Paulista, de ser tetracampeão na era profissional, algo que só ocorreu com o paulistano no início do século XX, na era amadora da competição, e o Palmeiras tenta ser o primeiro clube profissional a conquistar o tetracampeonato consecutivo no Campeonato Paulista, enfrentando a equipe do Corinthians, que fez a melhor campanha no geral na competição e credencia de decidir a finalíssima na Neoquímica Arena em sua casa. Para essa partida, o que podemos esperar, analisando o contexto geral, é de um Palmeiras que fez uma primeira fase de uma maneira desacreditada, mas que quando chegou na fase de mata da competição, foi uma outra equipe, conseguiu aí eliminar o São Bernardo, que fez uma boa primeira fase na competição, depois se classificou contra a equipe do Palmeiras e chega para essa final com moral, atuando principalmente no Allianz Parque, enfrentando um Corinthians que vem de uma eliminação dura na pré-Libertadores, mas quem sabe o ânimo para essa temporada de 2025 para a equipe alvinegra esteja nesta decisão do Campeonato Paulista e tentando o título do Campeonato Paulista, que não vem desde 2019, para a equipe do Corinthians. Acredito que, analisando um contexto geral, o Corinthians fez uma boa primeira fase, mas depois também se classificou aí diante da equipe do Mirassol e também diante da equipe do Santos. Vejo que são 2 equipes que vêm em clássico, tudo se equipara. Acredito que são 2 equipes que têm totais condições de ser campeã aí do Campeonato Paulista. Acredito que o título vai passar muito pela questão do mandante, de como essas equipes vão se portar em casa. Acredito que se o Palmeiras fizer um bom resultado no Allianz Parque, tem totais condições de ser campeão, assim como o Corinthians na Neoquímica Arena. Vejo que são 2 equipes parelhas. É claro que o Palmeiras atuando
em sua casa. Acredito que seja um estilo de jogo de um Palmeiras partindo mais para cima, propondo mais as ações da partida, um Corinthians se resguardando mais, explorando o contra-ataque, e acredito que esse vai ser o panorama de jogo atuando no Allianz Parque. Mas vejo que é uma final de 50-50, de total equilíbrio para ambas as equipes, e acredito que será decidido muito da equipe que souber usar o fator casa. Partida que acontece aí neste domingo no Allianz Parque, Palmeiras enfrentando o Corinthians, para vocês que nos acompanham. Bom, então é isso aí, meus amigos. Estamos encerrando o nosso Connect Sport desta sexta-feira. Na segunda-feira a gente traz tudo para vocês do que ocorreu aí nessa grande final do Campeonato Paulista. Mas antes de encerrarmos, a gente vai trazer novidade, vamos trazer aviso aqui no Connect Sport. Primeiro é o aviso da vaquinha que a Júlia Del Prate, jogadora de futebol feminino, está fazendo. Para quem sabe, para quem já vem acompanhando o Connect Sport nas últimas semanas, sabe que a gente sempre vem noticiando a vaquinha da Júlia Del Prate. Para quem não conhece, a Júlia Del Prate é jogadora de futebol feminino, está tendo uma grande oportunidade na sua vida pessoal e profissional de ir para os Estados Unidos, e por isso ela está organizando esta vaquinha para poder alcançar um valor necessário para ela poder ir para os Estados Unidos. A viagem dela é em agosto, e a gente aqui do Connect Sport segue dando essa força para a Júlia, divulgando a vaquinha que ela está organizando. E neste momento a gente vai passar um vídeo da Júlia explicando mais para vocês que estão nos acompanhando pela primeira vez o motivo que ela está organizando esta vaquinha. E aí galera, beleza? Eu sou a Júlia Del Prate, eu sou atleta de futebol, tenho 20 anos e eu vim pedir uma ajuda pra vocês pra realizar o meu sonho. Eu recebi uma proposta, galera, de uma faculdade lá dos Estados Unidos, NCAA D1, e eu preciso da ajuda de vocês porque eu tenho que arcar com alguns custos aqui do Brasil, como passagem, Duolingo Teste, coisas relacionadas desse tipo. Preciso tirar meu visto também, então tem bastante coisa que eu preciso gastar dinheiro, e essas coisas são em dólar e eu preciso transformar em real para poder pagar. Então por isso que eu criei essa vaquinha. Vocês puderem, por favor, doar na vaquinha ou doar pelo meu Pix direto também, que tá aqui embaixo. Vocês ajudariam demais a realizar esse meu sonho. Eu vou lá para os Estados Unidos em agosto, então a gente tem bastante tempo aí para conseguir esse valor, e eu conto com a ajuda de vocês, fechou? Obrigadão! Tá aí o vídeo para vocês da Júlia Del Prate, no qual ela explica o motivo que ela está organizando essa vaquinha. Se você quiser fazer a sua contribuição, pode acessar o Instagram da Júlia, que está na imagem aí, Del Prate Júlia. Lá entra no Instagram dela, do perfil, você pode estar direcionando ali no link da bio, onde você pode estar acessando a página da vaquinha e fazendo a sua contribuição, ou também pode fazer a sua contribuição por Pix da maneira que você achar melhor. Nós aqui do Connect Sport vamos divulgando aí para que a Júlia alcance o valor necessário para que ela consiga realizar esse sonho de ir para os Estados Unidos, e nós vamos divulgando aqui no Connect Sport. E outro aviso aqui na Connect Brasil TV é de programação nova. Dia 31 de março estreia o programa Esporte é Show aqui na Connect Brasil TV. Não percam, em breve, aqui na Connect Brasil TV, Esporte é Show. Aguardem. É isso aí, meus amigos. Aguardem até o dia 31 de março. Vem aí na Connect Brasil TV o programa Esporte é Show com o Eduardo Araújo. O Eduardo que já apresenta o Telejornal Tribuna Oeste aqui em nossa emissora. Agora vai voltar com o Esporte é Show, programa que vem com tudo aí aqui na Connect Brasil TV. O programa no qual o Eduardo entrevista várias personalidades, várias personalidades esportivas aí, tanto do futebol amador da região, quanto também membros de outras modalidades esportivas. Então o Esporte é Show é um programa diferenciado, e eu convido você a acompanhar aqui na Connect Brasil TV pelo YouTube, Facebook e Twitch da nossa emissora. É a programação nova de 2025 aqui na Connect Brasil TV, e por isso eu sempre pondero que vocês se inscrevam nas nossas plataformas de transmissão para acompanhar a programação que vem por aí, que não para só pelo Esporte Show. Vem outros programas aí que nas próximas semanas a gente vai anunciando para vocês. Bom, meus amigos, estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa sexta-feira. Agradeço primeiramente a todos vocês que nos acompanharam até aqui pelo YouTube, Facebook e Twitch da Connect Brasil TV. É um prazer e uma honra estar na sua companhia. Para vocês que ainda vão nos acompanhar, é um prazer imenso estar também com vocês aqui em nosso Connect Sport. Desejo a todos vocês uma boa noite, tenham um excelente final de semana, e segunda-feira estaremos de volta aqui na Connect Brasil TV com mais um Connect Sport. A todos vocês um grande abraço, fiquem todos com Deus, tenham um excelente final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.